Fala pessoal, tranquilidade? 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colocava na porta da igreja de Wittenberg, na atual Alemanha, suas 95 teses, dando início aí ao que viria a se chamar da Reforma Protestante. Martinho Lutero era um representante da Igreja Católica na época, um monge, um cara que sabia ler, sabia escrever, portanto era um letrado importante na época, que tinha acesso aos livros, às escrituras sagradas e observava aí com muitas críticas a maneira como os membros da Igreja Católica atuavam ali no início do século XVI. Extremamente insatisfeito com as práticas as quais os representantes da Igreja Católica atuavam, e mais do que isso, a maneira pela qual os altos cargos da Igreja Católica também atuavam, lembrando que a Igreja Católica era uma das maiores proprietárias de terras da Europa ali no século XVI. A Igreja Católica, muitos dos seus membros, inclusive do alto escalão, pregavam um determinado estilo de vida que não praticavam, muitos não praticavam aí aquilo que pregavam. Muitos desses representantes da Igreja Católica acumulavam riquezas, constituíam famílias, ou seja, tudo aquilo que na teoria não deveria acontecer. Martinho Lutero, extremamente insatisfeito com essas práticas, passa a fazer algumas críticas públicas a isso, sendo colocado de lado, até o momento em que, extremamente insatisfeito com tudo isso, levando em consideração que o que mais teria incomodado Lutero foi a venda do perdão, chamadas indulgências, as quais a Igreja Católica praticava numa quantidade enorme aí. Naquela época, um dos objetivos era recolher dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Então, representantes da Igreja Católica percorriam regiões da Europa com o objetivo de vender o perdão, que se chamava de indulgências. A Igreja Católica permitia também a venda de objetos, ou relíquias supostamente sagrados. A venda de cargos eclesiásticos também era muito comum. Portanto, eram práticas que Martinho Lutero se incomodava demais. E no dia 31 de outubro de 1517, ele prega na porta da igreja de Wittenberg, na atual Alemanha, as chamadas 95 teses, que depois viram a ser publicadas aí, dando início à chamada Reforma Protestante. Em 1521, e aí ao longo da década de 1520, o Martinho Lutero ele é julgado por um tribunal na época, é condenado pela Igreja Católica, ele é excomungado, ou seja, expulso da religião, mas ele consegue aí receber o apoio de alguns nobres proprietários de terras do Sacro Império Romano Germânico, que era uma região parte da atual Alemanha, e vai se fundar aí em torno dele uma nova religião, uma religião cristã, porém não mais católica, uma igreja que viria a se chamar Igreja Luterana, beleza? Então esse ato aí de Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517 deu início à chamada Reforma Protestante. Por que Reforma Protestante? Porque durante o julgamento de Martinho Lutero, alguns representantes dessa nobreza, o que seria a nobreza alemã, estavam presentes no tribunal, e depois da condenação dele, essa galera protestou contra essa decisão. Então eles passaram a ser conhecidos como os protestantes. Daí a denominação dessas novas igrejas que surgiram depois de Lutero como as igrejas protestantes. Muito obrigado, pessoal. Se vocês puderem, compartilhe aí, compartilhe esse vídeo para dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima.